botão da barra de ferramentas padrão, continuando com essa saga em busca dos principais recursos, entre eles os botões. O próximo botão que a gente vai discutir agora é o botão tabela, que, como o próprio nome indica, e tu está visualizando aí o botão tabela, permite a inserção de tabelas no documento, de duas formas básicas através desse botão. Quando tu usa o botão tabela, ele permite inserir a tabela através de uma caixa de diálogo, onde tu vai escolher a quantidade de linhas e colunas dessa tabela, ou clicando nessa setinha que aparece junto ao botão. Observa aqui ampliado, ó, tem o botão tabela e tem a setinha que aparece junto ao botão. Quando tu clica direto no botão tabela, ele permite inserir a tabela através da digitação de linhas e colunas que tu deseja numa caixa de diálogo. Quando tu clica nessa seta, ele abre um painel, e nesse painel tu pode utilizar o próprio mouse para inserir a quantidade de linhas e colunas desejadas. Vamos inserir a tabela, então, dessas duas maneiras. Acompanha comigo, vou até tirar o texto agora aqui que eu havia digitado, vou clicar direto no botão tabela, cliquei, ele exibiu a caixa de diálogo inserir tabela, e nessa caixa de diálogo, tu pode escolher ali ó, a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, vou botar ali 4 colunas e 4 linhas e vou confirmar. E tu vai perceber que ele acabou de inserir automaticamente uma tabela de acordo com essa quantidade de linhas e colunas que eu escolhi. Esse é o princípio inicial, como inserir uma tabela, uma forma muito simples, clicando no botão tabela e escolhendo a quantidade de linhas e colunas. Nessa tabela, eu posso, se quiser, até mesmo inserir fórmulas e funções, certo? Até isso é possível inserir numa tabela. Posso ali inserir dados dos mais variados. Mas a outra forma de inserir uma tabela através desse botão é clicar naquela setinha indicativa junto ao botão, porque aí ele exibe um painel, e nesse painel tu pode escolher a quantidade de linhas e colunas também, até através do mouse. Vamos observar isso na prática então? Como inserir essa tabela de outra forma através desse mesmo botão, acompanha aí no passo a passo. De novo ampliado para ti. Então olha lá, quando tu clica nesse botão tabela, tem essa setinha que tu clica e ele exibe um painel. E nesse painel, com o próprio mouse, como eu estou fazendo, tu escolhe a quantidade de linhas e colunas. E aí clica. E quando tu clicar, ele vai automaticamente inserir essa tabela de acordo com a quantidade de linhas e colunas desejadas. Sempre lembrando que até fórmulas e funções, como o caso da função soma, tu poderá inserir nessas tabelas, porque ele permite a inserção de fórmulas e funções também dentro de tabelas, se assim o usuário desejar. Isso são duas formas básicas para inserir tabela, mas tem outras. A gente pode inserir tabela através do menu inserir ou através do menu tabela. Vamos fazer isso, ou até através de teclas de atalho. Acompanhe então outras formas para inserir tabela. Eu vou clicar agora no menu inserir, e aqui no menu inserir nós encontramos a opção tabela. Ou usar a tecla de atalho Ctrl mais F12, que também permite a inserção de tabela. Então, cliquei no menu inserir, vou escolher tabela, escolhi a quantidade de linhas e colunas aqui na caixa de diálogo que se abre, vou escolher 2 colunas e 2 linhas e vou confirmar. Pronto, então através do menu inserir, eu também consigo inserir tabela. E uma outra forma de inserir tabela é através do menu tabela. Vamos fazer essa outra forma também. Observa comigo, agora eu vou clicar no menu tabela. E lá no menu tabela tem a opção inserir tabela. A mesma tecla de atalho indicativa, o Ctrl mais F12. E aí basta clicar ali, escolher a quantidade de linhas e colunas na caixa de diálogo que se abre, escolhe lá, no meu caso aqui vamos botar 3 colunas e 3 linhas e confirmar. E pronto, acabou de inserir a tabela de acordo com a quantidade de linhas e colunas determinada pelo usuário. Então tem muitas formas diferentes para inserção de tabela. Tu pode fazer isso através do botão tabela da barra de ferramentas de duas maneiras diferentes, caixa de diálogo ou painel. Pode fazer através do menu inserir, que tem a opção tabela. Pode fazer através do menu tabela ou até através da utilização de teclas de atalho. Todas formas aí diferentes para inserir tabela, como tu pode observar, certo?